Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 17 do mês de junho do ano de 2020. E nós, se Deus quiser, estamos já nos encaminhando para os momentos finais desse nosso fechamento da igreja. Parece-nos que o prefeito está indicando que vai mudar a bandeira laranja da cidade para o estágio amarelo 2, então devemos voltar a congregar. Estamos trabalhando nos preparativos para isso. Peço aos irmãos que estejam orando por esse momento. As coisas não voltarão a ser exatamente como eram, a princípio, pelo menos. Haverá algumas normas, haverá alguns ajustes que precisarão ser feitos, mas enfim, estaremos sim de portas abertas, tá? Queridos, por falar nisso, por dizer exatamente que as coisas não voltarão a ser exatamente como eram, eu trouxe um versículo para a nossa apreciação nesse dia, pensando exatamente nesse processo de readaptação. Sim, eu disse processo. O que é processo? Processo é algo que tem um começo, um meio que pode ser dividido em várias etapas para ao final chegar-se a um resultado. Por exemplo, um processo de produção de alguma coisa, de bens, de alimentos, da construção de um carro, de um navio, de um prédio, da construção também da minha vida e da sua vida. E o texto que eu tenho em mente hoje é o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Esse eu sei de cor, esse eu usei inclusive nos votos do meu casamento, quando falei, dentre algumas outras coisas, para Letícia, que eu esperava que a nossa relação fosse exatamente como diz aqui Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Aqui na versão que eu tenho usado ultimamente, que é a NVT, diz que o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Observe que nós temos a tendência a sermos apressados, a termos os resultados da melhor maneira para nós, né? Não é da melhor necessariamente maneira, mas da maneira mais curta. E quanta gente se enrola exatamente porque vai procurar atalhos para resolver situações e esses atalhos acabam levando ao cometimento de crimes, a mentir para amados, para familiares. Quantos atalhos na vida, na verdade, não são atalhos para adiantar coisas, mas são verdadeiras ciladas que nos fazem andar para trás e nos afastar daquele objetivo que nós queremos. Nosso Pai que está nos céus nos deu uma, uma lição diária sobre um processo e como funciona um processo. A luz da aurora, o sol começa a despontar, aquela escuridão tremenda da noite começa a se dissipar de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco você ainda não vê o sol propriamente, aqui pelo menos no Rio de Janeiro. Imagino que em Brasília, no Planalto Central, seja diferente. Mas aqui nós vemos o sol nascendo por cima dos morros aqui de Niterói. Então, até que o sol comece efetivamente a despontar por cima aqui do nosso relevo, alguma boa iluminação já está no céu. Então ele aparece resplandecente.
mas ainda não é a luz plena do dia. Principalmente nessa época agora de outono, inverno, nós podemos observar que a luz do sol pela manhã muitas vezes não esquenta, não resolve muito os nossos problemas de frio, naqueles dias de frio de verdade. Mas quando o sol, conforme ele vai subindo, conforme ele vai passando o seu curso, e quando ele chega ao meio-dia, ali nós temos a luz plena. Ali, o calor máximo do dia se apresenta. Mas o sol não vai parar ali. Ele tem um caminho a seguir. Ele prossegue no seu caminho e quando chega nessa época, às 5, 5 e pouca da tarde, já está escurecendo. Coisa que no verão vai até quase 8 horas da noite. E isso nos ensina que o nascer do sol e o caminho que o sol percorre pelo céu nos mostra a sabedoria de Deus. Eclesiastes vai nos mostrar isso, vai nos dizer que existe tempo para todo propósito debaixo do céu, debaixo do sol. Então a nossa vida, ela deve, ou pelo menos nós deveríamos nos acostumar a pensar que na nossa vida tudo são processos. O problema é que nós somos apressados. O problema é que a mulher descobre que está grávida e já quer saber qual é o sexo da criança. E já quer começar a comprar o kitzinho lá, né, de menino ou de menina. O problema é que teu filho entra na escola e você já quer saber qual vai ser a profissão que ele vai escolher no futuro. Uma coisa mais dinâmica, mais normal, usual do dia a dia que eu posso dizer. Como é que funciona? Todo mundo aqui sabe como é que funciona isso. Você começa a namorar e aí logo começa aquela pergunta: e aí, vai casar? Poxa, gente, estou namorando tem 3 meses, tem 6 meses, já tem que decidir se eu vou casar. E aí você efetivamente continua naquele relacionamento, um dia você vai e se casa. E aí você se casa quando você pensa que está tudo bem, está vivendo sua lua de mel, né? E aí já vem gente perguntando: e aí, para quando são os filhos? Já viu isso? Não é assim que é o ser humano? É assim que é o ser humano. Tudo tem pressa, tudo quer saber, tudo quer fazer acontecer e num estalar de dedos. Isso também se aplica, irmãos, à nossa vida espiritual. Vida espiritual não tem atalhos. Guarde isso. A vida espiritual não tem atalhos. Essa, mais do que tudo, é um processo, e como diz a própria Bíblia aqui, é um processo longo, em que você viu a luz, você se converteu. E aí você vai se alimentando da palavra, você vai se relacionando com os irmãos, com a igreja, vai aprendendo, vai entregando. Entregando, eu disse entregando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Até nisso temos um processo em que nós entregamos e que precisamos confiar. O resultado Deus dará. O resultado virá da mão de Deus. Mas é preciso que nós façamos o nosso trabalho de entregar e de confiar. Mas o homem moderno ele não gosta de esperar, ele não gosta de gastar, ou melhor, investir tempo nessas coisas, não. O homem moderno gosta, o homem de um modo geral, né? Dizer que apenas o homem moderno talvez esteja errado. O homem gosta das coisas feitas no seu tempo, de preferência à sua própria maneira. Então, tem muita gente que vai dizer que a vida ela é uma caminhada e que, na verdade, a vida está na caminhada e não no ponto de chegada. Espiritualmente falando, por assim dizer,
podemos dizer que é dessa forma mesmo. Que a cada dia nós vamos aprendendo, a cada dia nós vamos bebendo, a cada dia nós vamos recebendo, a cada dia nós vamos aprendendo. E algumas pessoas, alguns pregadores, alguns músicos evangélicos acabam por trazer para essa ansiedade do homem moderno, na verdade, um reforço. Há músicas, por exemplo, tem uma do André Valadão, eu até gosto do cara, gosto, até acho essa música bacana, bonita, mas ele vai dizer assim: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Só que Deus faz milagres? Faz. Deus faz milagres todos os dias? Faz. Deus faz milagres todos os dias na minha vida e na sua vida? Faz. Agora, quando você diz hoje o meu milagre vai chegar, é porque você está esperando por alguma coisa que você quer que aconteça da sua forma e está dando essa palavra dizendo que vai chegar hoje o meu milagre. Quem te disse que Deus quer que este milagre chegue a você? E se Deus quiser, quem te disse que Ele quer que chegue hoje? Não é por você declarar isso com a sua boca que vai chegar hoje. Eu experimentei milagres na minha vida que demorarão anos. Anos. Basta citar o exemplo da minha filha. Eu tinha 10 anos de casado quando ela nasceu. O próprio casamento, essa questão de ministério, de ser pastor de uma igreja, tantas coisas. Milagres, geralmente, são processos na nossa vida. Até mesmo um filho que volta da morte, como aconteceu com Jacó. Jacó esperou 22 anos para rever José, a quem ele julgava perdido, morto. José esperou 22 anos para rever o seu pai, sem saber que ele estava vivo. José teve um sonho lá na adolescência. 2 sonhos. E só foram se cumprir mais de 20 anos além. Eu estava exatamente pensando em dar essa palavra por conta até de uma música que me lembrei também, de uma igreja batista até, que dizia assim, que quando o Espírito Santo se apossou de mim, de uma virada só, ele mudou o meu ser. Uma virada só, ok. A questão da conversão. A conversão não tem como ser diferente. Você passou da morte para a vida. Cristo entrou, mudou e tomou conta da casa. Agora, o caminho, a santificação é um processo. Não tenhamos pressa de experimentar o melhor de Deus para nós, porque o melhor de Deus para nós só Deus sabe qual será o momento que Ele vai nos dar. Até Ele nos dar, Ele estará nos preparando para receber. Não tenha pressa, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pelo tempo que precisar, mas confia nele. Pode ter certeza, Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira abençoada na presença de Deus.